Retrospectiva do Barra Pesada, ano 2021. Convém a gente lembrar que 2021 foi barra. Iniciamos o ano de 2021 em plena segunda onda da pandemia, com o colapso em Manaus, onde muita gente morreu por falta de oxigênio. Em janeiro de 2021, iniciamos tardiamente com a vacinação e surfando por mais de um mês no altíssimo patamar, acima de 1.000 mortes por dia, devido às aglomerações das festas de final de ano. Totalizávamos até então cerca de 200 mil óbitos no Brasil. E acabamos chegando no final de março com uma média de 3.000 mortes por dia, que foi o mês com o maior número de mortes em toda a pandemia, totalizando 325 mil vidas perdidas e com apenas 9% da população vacinada. Em junho de 2021, já tínhamos atingido 500 mil de mortes, cerca do dobro de óbitos computados até abril. Isso sempre com um número em ascendência, que caracterizava definitivamente o auge da terceira onda da pandemia. Onda que em setembro já estava sendo dominada graças aos vacinadores do nosso glorioso SUS, que conseguiram aplicar até mais de 2 milhões de doses por dia de vacina. Assim, no dia 8 de outubro de 2021, o Brasil atingiu a terrível marca de 600 mil mortes pelo coronavírus. Para se ter ideia do tamanho da tragédia brasileira, o país tem menos de 3% da população mundial e tem mais de 12% das mortes no mundo causadas pela pandemia, que já totalizam 5 milhões de óbitos no planeta por causa dessa gripezinha. Foi nesses dias também, por incrível que pareça, que as torcidas de futebol voltaram a frequentar os estádios por todo o país. Começaram as aglomerações efusivas de emoções reprimidas pela interminável quarentena, sem máscaras e sem vacinas. Em meados de outubro, o preço do botijão de gás já estava custando 10% do salário mínimo nacional, o que aumentou muito o uso do fogão a lenha, enquanto a live do presidente da República foi retirada do ar pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, por ele propagar a fake news horrorosa de que as vacinas estavam provocando AIDS. O canal do Bolsonaro ficou suspenso por 7 dias fora do ar. Bolsonaro disse então não entender por que essa exigência que quer impor no país desse tal de passaporte sanitário, documento que já é obrigatório em vários países. Na CPI da Covid, os senadores entregaram o relatório final após 6 meses de depoimentos com denúncias gravíssimas, transmitidas ao vivo pela TV. Pediram o indiciamento de 78 pessoas por crimes, inclusive do presidente Bolsonaro. Foi pedido até o banimento dele das redes sociais, a exemplo que já ocorreu com seu ídolo Trump. A propósito, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o Xandão, no processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por uso de fake news na eleição de 2018, afirmou que comprovadamente houve disparos em massas de desinformação. Porém, não conseguiram comprovar os seus efeitos nos resultados da eleição. Mas se a prática se repetir na próxima eleição, afirma que agora saberão como conseguir as provas contra as milícias digitais que atentam contra a democracia no país, financiadas por interesses econômicos. Na COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, uma centena de líderes de países prometeram o fim do desmatamento, inclusive o mentiroso Bolsonaro, que se acovardou e não foi lá, só mandou prometer. Do lado de fora da COP26, nos protestos de rua, estava a menina Greta Thunberg, repetindo que chega do blá 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 de sempre. Greta nos representa, pois está com toda razão em seu ativismo. No relatório final da COP26, não foram definidas metas nem compromissos. Acabou com o mesmo blá 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 de sempre. De concreto, apenas indicaram o abandono gradual do uso do carvão, o maior gerador do efeito estufa. Mesmo assim, não fixaram prazos devido à resistência da China, Rússia e Estados Unidos, que são os maiores consumidores de carvão e poluidores com esse combustível.
Em outubro de 2021, completei uma década de aposentadoria, livre do maldito relógio ponto, e iniciou em Porto Alegre a aplicação da terceira dose da vacina, a dose de reforço para as pessoas a partir de 60 anos, como eu, que tomei a minha reforço de Pfizer. E o Ministério da Saúde planeja aplicar mais 2 doses de reforço em 2022, com 6 meses de intervalo entre elas. Que assim seja. Não foi por causa dessa boa notícia do avanço da vacinação finalmente no Brasil, mas coincidiu de ocorrer naqueles dias a pane mundial do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, que ficaram mundialmente fora do ar por 7 horas. Blackout que causou prejuízos econômicos e emocionais em todas as classes sociais do planeta, que ficaram em absoluto e deprimente isolamento social. Vale lembrar algumas barras de 2021. Primeiro foi o fiasco da participação do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, em que ele teve que entrar pela porta dos fundos por ser o único presidente não vacinado, e cuja comitiva teve que comer pizza na calçada por não poder entrar nos restaurantes em Nova York sem o passaporte vacinal. Depois do fiasco e de suas mentiras na Assembleia Geral da ONU, a ciência venceu o negacionismo no Brasil. Pois em novembro ficou comprovado o efeito da vacinação no combate ao coronavírus, cuja eficácia propiciou que 9 estados ficassem sem nenhuma morte em 24 horas e propiciou atingirmos a menor média móvel de óbitos nos últimos 18 meses, ficando pela primeira vez abaixo de 300 mortes por dia. Mas justo agora que o Brasil apresenta alto índice de vacinação completa, acima de 66%, e com 75% com a primeira dose já feita e com 10% com dose de reforço, estamos com os hospitais praticamente zerando os casos graves. Justo agora surge a variante Ômicron, que pega o Brasil no contrapé, quando todos se preparavam para as festas de final de ano, carnaval e verão no Hemisfério Sul, em clima de ilusão de que já acabou a pandemia por aqui. Foi também no início de novembro que o Brasil foi abalado pela notícia da morte da cantora e compositora Marília Mendonça, jovem fenômeno da música do gênero chamado de sertanejo. Sua morte provocou uma comoção nacional. Houve a cobertura ao vivo pela TV, desde a retirada dos corpos das vítimas do acidente do avião bimotor fretado em que ela viajava, que caiu numa cachoeira em Goiás. No Brasil inteiro foi transmitido o seu velório e também o quilométrico séquito no cortejo fúnebre de veículos atrás do caminhão de bombeiros que conduzia o corpo da cantora para o cemitério onde foi sepultado. Novembro ainda trouxe a péssima notícia de mais uma preocupante nova linhagem do mutante coronavírus. Para piorar, agora em dezembro de 2021, a Europa vive a 4ª onda, que é classificada como a pandemia dos não vacinados, provocada pelos negacionistas mundo afora. Onda que está sendo impulsionada pelo pânico da nova variante Ômicron do coronavírus, identificada no sul da África, que já fez vários países fecharem novamente as fronteiras e anunciarem novos lockdowns. Sabe-se lá quantas ondas mais teremos dessa maldita pandemia, com tantos malucos se negando a tomar vacinas. Ainda bem que o povo brasileiro não caiu na ladainha de fake news dos negacionistas e aderiu em massa à campanha de vacinação. Ao contrário dos Estados Unidos e outros países, em que o índice de vacinação é menor do que no Brasil e onde sobram vacinas estocadas. Até agora, a OMS identificou várias linhagens de Covid-19. Primeiro foi a variante Alfa do Reino Unido em setembro de 2020. Depois foi a variante Beta, identificada na África do Sul, 50% mais transmissível. Daí veio a variante Gama, identificada no Brasil, seguida da variante Delta, surgida nos Estados Unidos e que se tornou dominante no planeta por ser muito mais transmissível ainda. E agora surgiu essa linhagem da variante Ômicron, identificada nos países do sul da África, onde a enorme quantidade de variações de coronavírus demonstra o apartheid vacinal do continente africano, onde por falta de vacinas apenas 6% da população está vacinada.
Enquanto várias capitais do Brasil e do mundo estão cancelando as festas de Réveillon por precaução, o Bolsonaro comemorou ter acabado com o programa Bolsa Família, por ser do Lula, e comemorou também ter emplacado, junto com seus aliados do Centrão, um ministro terrivelmente evangélico no STF, o pastor André Mendonça, que é um notório lambe-botas do capitão. Por aqui, em Porto Alegre, o prefeito Melo, no seu primeiro ano de mandato, já conseguiu aprovar um pacote de maldades. Uma reforma da Previdência dos municipários que aumenta o tempo de serviço, aumenta a contribuição dos servidores e reduz os proventos da aposentadoria. Melo conseguiu acabar com a categoria dos cobradores de ônibus, acabou com o desconto de 50% das passagens para os estudantes e proibiu a atividade autônoma dos catadores de lixo reciclável, garantindo o monopólio do lixo para o departamento da prefeitura, o DMLU. Os catadores reclamam que não são ladrões de lixo e não aceitam a ser multados, que são trabalhadores da reciclagem. E para fechar 2021, barra pesada, estamos com o alerta da OMS que a nova variante Ômicron está se espalhando com velocidade mais rápida do que todas as cepas anteriores do coronavírus, com a Holanda adotando o lockdown radical e com a Europa ampliando restrições de circulação da população. Com o avanço da variante Ômicron pelo mundo, inclusive no Brasil, a Anvisa declarou a necessidade da exigência de passaporte vacinal para todos os estrangeiros entrarem no país. Realça a urgência dessa medida para que o Brasil não se torne a opção de turismo para os não vacinados do mundo. Entretanto, o genocida governo bolsonarista resistiu para adotar a exigência do passaporte vacinal, uma vez que o próprio Bolsonaro não é vacinado e sempre fez campanha contra a vacinação e continua mesmo diante da morte de mais de 619 mil brasileiros. Pressionado pelos cientistas, o governo bolsonarista resolveu exigir dos turistas não vacinados apenas o teste de PCR e uma quarentena de 5 dias, sem dizer como garantir essa quarentena no local de destino do viajante. Alegando que as pessoas não podem ser discriminadas entre vacinadas e não vacinadas com uma coleira vacinal, afirmam que jamais vão exigir o passaporte de vacinas. Pior ainda, é o argumento absurdo de que às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. No caso, perder a liberdade dos não vacinados poderem prolongar a pandemia indefinidamente como incubadores dos vírus e suas mutações. E a barra pesou para a Anvisa. Seu diretor teve que pedir proteção policial para seus cientistas que foram ameaçados de morte pelos bolsonaristas antivacinas, após o próprio presidente incitar seu gado contra a liberação das vacinas para as crianças. Bolsonaro teria dado ordem de não comprar as vacinas pediátricas e para o ministro da Saúde ir enrolando e adiando com impedimentos ideológicos contra a ciência, dizendo que a taxa de morte das crianças ainda não exige urgência. Assim como o governo genocida atrasou a vacinação dos adultos, provocando centenas de milhares de mortes desnecessárias, agora, feito um Herodes, pretende executar o infanticídio, criando obstáculos para a salvação das crianças do contágio através da vacina, contra a nova onda de coronavírus que se forma e cresce no mundo. Mas novos ventos culturais já começam a soprar. Ventos vindo da Academia Brasileira de Letras, a casa que o Machado de Assis fundou com a magia de poder chamar seus membros de imortais. A academia está dando uma guinada. Depois de ter muitos velhacos, como o ex-presidente Sarney, politiqueiros sem nenhuma representatividade cultural, passou a acolher também os verdadeiros artistas populares do teatro e da canção popular brasileira. Fernanda Montenegro e Gilberto Gil são os novos membros imortais da Academia Brasileira de Letras e nos representam. É nós na luta para derrotar a extrema-direita neofascista na eleição presidencial em 2022 e poder finalmente botar o pé na bunda do capitão gritando: "Fora Bolsonaro já!"